when they get sounds. Eu sou o Adriano Rente, pai dessa casa, e hoje é dia 11 de julho de 2021. Amém? Lê, diminui um pouco o vento, senão eu vou congelar aqui. Hoje é dia 11 de julho e até aqui tem nos ajudado o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Diminui um pouco para mim, filho. Tá frio? Pode um pouquinho mais, por gentileza. Amados, eu quero nessa noite compartilhar com vocês um assunto que tem ardido em meu coração desde o penúltimo final de semana, quando eu estive num tempo muito especial, num tempo muito precioso, num retiro com o meu paizão espiritual, Cristiano Miranda. Se ele estiver assistindo, um beijo para ti, te amo muito. Naquele final de semana, o Cris compartilhou algo que mexeu muito comigo, porque veio de encontro àquilo que Deus já vinha trazendo para mim. Eu tinha como uma leitura daquilo que estava acontecendo nessa estação conosco, mas aquilo veio muito forte ao meu coração, com uma clareza estrondosa. E eu quero hoje ser muito fiel ao transmitir aquilo que Deus conferiu a ele, transmitiu a ele, e ao mesmo tempo, respeitando a estrutura da mensagem, eu quero também permitir que o Espírito Santo, em sua soberania, ele possa implementar o que ele quiser dentro das realidades desta casa, dentro das realidades deste tempo presente, para a minha vida e para a tua vida, amém? Diga assim, neste tempo presente. Isso. E é importante a gente entender a ênfase que Deus tem dado à questão de vivermos as verdades presentes em um tempo presente, ok? Isso está muito claro para nós, pelo menos para quem é da casa. Mais do que verdades bíblicas, que são imutáveis, nós devemos considerar as revelações progressivas e as verdades presentes. Eu não vou te explicar o que é isso agora. Assista a Arquitetura Eterna, uma série de 3 mensagens no YouTube, amém? Fala para o teu irmão, assista aí. O fato é que, neste tempo presente, julho de 2021, neste tempo presente, a pandemia se colocou como um divisor de águas na história da humanidade. Sim ou não? Havia um mundo, um entendimento do que era o mundo antes. E existe agora um outro mundo pós-pandemia. Sim ou não? O livro de Hebreus, capítulo 12, 27, você não precisa abrir. Se der tempo, você pode colocar, filho. Na versão NVI, está escrito assim: as palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Eu quero também ler numa outra versão, na NVT, está escrito assim: isto significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Ou seja, nós estamos vivendo este tempo onde Deus está abalando tudo o que é abalável. Tudo o que é abalável nas nossas vidas, na sociedade, no mundo, Deus está abalando. Deus está chacoalhando o mundo, virando o mundo de ponta cabeça. Sim ou não? Dispense-me a ter essa questão e devagar em cima disso, porque nós também temos falado isso de maneira recorrente. Mas o fato é que nós estamos vivendo imensas transições por conta destas questões, por conta do que Deus está fazendo. Transições de toda natureza, mudanças radicais de todo tipo, de toda natureza, na área social, mudanças radicais na política, financeiras, filosóficas. Sim ou não? Que loucura que está o mundo. Ou seja, a cosmovisão ou a maneira como nós fundamentamos a nossa razão de ser e existir no mundo, reagem hoje como uma gangorra diante dos acontecimentos do cotidiano, é ou não? É uma aceleração e uma loucura, cada dia é uma coisa, é uma novidade. E as mudanças estão tão aceleradas, e quem promove isso? É o príncipe deste século. Vocês lembram daquela mensagem onde nós falávamos sobre o século, o que
que é o século, quem é o príncipe deste século e como ele opera. Vocês lembram disso? Ele opera sistematicamente, promovendo, sabe o quê? Aquilo que Deus tem cobrado de nós: renovação de mente. O mundo está em constante mutação, e o príncipe deste século, o príncipe destes ares, ele implementa junto com isso uma mudança em nossas vidas. Ou seja, todos aqueles que não têm o conhecimento da verdade são levados por estas mutações. Sim ou não? O que era para nós ontem uma verdade absoluta e concreta, hoje é algo que a gente já relativiza. O que era um absurdo para os nossos avós, hoje é corriqueiro para os nossos filhos. Aquilo que a gente tinha ontem como impensável dentro de um lar, hoje para os nossos filhos, infelizmente, é algo corriqueiro. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Ou seja, o inimigo tem sido mais eficiente do que o homem no entendimento daquilo que Deus fala, quanto às verdades presentes e às revelações progressivas, e quanto àquilo que ele nos diz sobre a renovação de mente. O que ele diz? Não se amoldem ao mundo, antes renovem a vossa mente. Não se amoldem ao mundo. Se você tem curiosidade de entender um pouco mais, com mais propriedade desta questão da renovação de mente, ouça uma mensagem que foi pregada há 3 domingos atrás, chamada Mindset. Quem estava aqui? Ou seja, existe uma cultura vigente, agora mesmo, promovida pelo príncipe desse século, para competir com as revelações progressivas que Deus tem trazido à Terra. E a gente entende isso. O mundo muda de maneira acelerada e, ao invés de nós renovarmos a nossa mente, nós, infelizmente, o que temos visto um mundo que adequa a sua mente àquilo que está ao nosso redor. Como eu acabei de citar, um exemplo claro. Ontem a sociedade refutava qualquer ideia contra o casamento. Hoje, infelizmente, o casamento é tido como uma instituição falida. Eu tenho problemas, e já tive problemas sérios com pais de jovens que vieram para a igreja e que os pais, pasmem, não aceitaram a postura da igreja de ensinar os filhos de que eles não deveriam se deitar com os seus namorados antes da bênção da aliança do casamento. Você acredita nisso? Minha filha tem que provar. Pais que compram camas de casal e dão camisinha para os filhos. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? O que Deus está dizendo? Nós estamos sendo formatados pelo mundo. Não somos nós quem temos ditado aquilo que é a verdade para o mundo, mas nós temos sido formatados pelo mundo. A nossa mente tem sido não renovada, mas conformada ao mundo. Nós temos aberto negociação com aquilo que o mundo nos impõe. Nós resistimos e resistimos a quem? Ao mundo? Não, a Deus. Enfim, eu quero que esta noite você abra o seu coração para ampliar a sua visão dentro de um mundo que está em constante metamorfose e que daqui para diante vai te impor uma agenda progressista goela abaixo. Eu tenho dito sistematicamente que daqui 5, 10 anos nós sequer vamos poder colocar o nome de Jesus numa placa de igreja. Tamanha será a perseguição. Faz sentido isso para você? Só que Deus está fazendo algo novo na terra. E nós temos visto aquilo que Deus tem falado para nós. Ele disse que neste tempo de pandemia, onde a pandemia se coloca como um divisor de águas, esta estação também é um divisor de águas para a sociedade, igreja. É um tempo de novos começos. Não é um tempo de um recomeço, mas de novos começos, é diferente. Não é o recomeço de algo que já existia, não. É um novo começo de algo que nunca existiu, algo inaudito que está por vir. Assim como nunca havia chovido na terra, e de repente choveu, algo inaudito aconteceu.
Quem está entendendo? Não faz parte de uma velha ordem, de uma velha maneira de ser igreja, de uma velha maneira de ser eclésia. Não é um upgrade em algo que já existia, é algo novo. É um novo tempo com novas unções, novos depósitos mentais, novas chaves espirituais para novas demandas. Não faz parte da velha ordem vigente, não faz parte de uma velha movimentação de ser igreja. Não é terreno, não é da terra, é celestial. Não é uma velha ordem fundamentada no sacerdócio arônico, mas como nós temos visto, é uma nova ordem implementada e fundamentada agora sobre a vigência do novo pacto, uma ordem de Melquisedeque, um sacerdócio eterno, sem fim, que se expressa através da minha e da sua vida, através do Cristo que habita em você. Um sacerdócio eterno, superior. E eu quero pontuar essa questão de que não é terreno, não faz parte de uma velha ordem. Porque nós temos falado muito também em mescla entre o que é celestial, terreno, velho pacto, novo pacto. E a Bíblia diz em João 8:23, eu vou ler a maioria das versões, a maioria das vezes na versão NVI, ok? João 8:23. Jesus está dizendo assim, mas ele continuou, vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo. E depois Paulo nos diz em Colossenses 3:1, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. E mais uma vez Paulo diz aos Coríntios, em 1 Coríntios 15, de 48 ao 49, os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, mas os que são do céu, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Aleluia. Os três estão felizes. Glória a Deus. Veja, eu estou aqui ratificando que não pode haver mescla, hibridismo entre Adão e Jesus, entre o velho e o novo, entre o céu e a terra, num tempo onde a metamorfose é diária e onde a agenda progressista do anticristo vai te impor verdades relativizadas. E você precisa ser contundente e entender, debaixo de um protocolo e sacar, que você deve ser contundente e discernir propósito, tempo e modo. O que Deus está fazendo hoje na terra, o que Deus está falando agora para a sua igreja, agora, não ontem. O maná de ontem já se estragou hoje. Quem está me entendendo? Vamos lá, eu quero que você definitivamente entenda uma coisa, e eu vou repetir isso, e esse é o meu sonho, assim como a Carol disse, que nós amaríamos não parar o culto para ter que falar de dízimo. Eu amaria não ter que falar tanto sobre as verdades e os fundamentos do novo pacto, mas infelizmente a gente tem que falar sobre isso. E se nós, igreja do Senhor, ao redor do mundo, aqui, hoje, não entendermos que todas as coisas devem ser filtradas sob o filtro do novo pacto, nós ficaremos em meio do caminho. Faremos obra de Deus para Deus, que Deus não pediu. Enfim, vamos lá. Eu quero falar então sobre essa transição específica, a qual eu creio que Deus quer promover em nosso meio hoje, amém? Quero que você abra o seu aplicativo, a sua Bíblia em Êxodo 4, nós vamos ler dos versículos 24 a 26. Acharam? Se você puder colocar na tela, eu agradeço, filho. Êxodo 4, de 24 a 26. Eu vou ler na versão NVI. Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou. O que está escrito aí?
o Senhor procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e tocou os pés de Moisés e disse: você para mim é um marido de sangue. E ela disse: marido de sangue, referindo-se à circuncisão. E nessa ocasião, o Senhor o deixou. Só até aqui. Que texto peculiar, né? Você é um marido de sangue. Veja, essa é uma parte da história de Moisés que ilustra um homem bem diferente daquele Moisés estereotipado pelo cinema americano. Aquele Moisés forte, pujante, destemido, que andava ali nas gôndolas, né? Não, Moisés não andava na gôndola, é o Ben-Hur que andava nas gôndolas, né? Com os cavalos. Eu lembro daquele filme Êxodo. Aliás, se você não assistiu, assista o filme Êxodo. Aqui nós vemos a realidade de um homem humano, tanto quanto eu, quanto você. Não aquele Moisés estereotipado. Aqui nós vemos um homem real, um homem comum, que viveu as dificuldades da sua época e que nem sempre soube lidar de maneira correta com as questões que permearam a sua vida. E se a gente estudar a vida de Moisés, a gente vai perceber que em muitos momentos ele foi extremamente hesitante. E eu vou mais longe. Apesar das suas limitações, temores e dúvidas, quanto ao seu chamamento, quanto à sua capacitação, o seu desígnio, apesar de tudo isso, no fim, ele cumpriu o seu chamamento e o seu papel profético, de sombra, de tipo, de alegoria, para o tempo que se chama hoje. Mas eu quero destacar aqui nesse texto e nessa passagem, que nesta estação da vida de Moisés, aconteceu um encontro mortal entre Deus e ele. E a gente lê a palavra muitas vezes meio que de maneira, sei lá, um pouco negligente. Mas houve um encontro mortal. Moisés estava na sua jornada e de repente Deus promove um encontro para matá-lo. Mas por quê? Aqui fica evidente o perigo de um homem de Deus na negligência do seu chamamento. E aí é que eu quero explorar com você e extrair princípios deste tempo, desta estação da vida de Moisés e o porquê que ele, neste momento, nos ensina coisas que nós não devemos fazer. E a gente está acostumado a olhar sempre para Moisés, sempre para suas virtudes e nunca para suas vicissitudes. O fato é que sempre existirão estações de transições em nossas vidas. Presta atenção nisso. Onde Deus vai precisar cavar mais fundo no nosso coração. Com todos, sempre haverão momentos de transição em nossas vidas. Estações onde Deus vai precisar trabalhar em áreas escondidas, negligenciadas por nós, por mim. Então vamos ao texto. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, verso 24, encontrou o Senhor para matá-lo. É o que está escrito. O fato é que Moisés tinha negligenciado, o grande Moisés, um ponto central da vida de todo judeu. Isso era gravíssimo. Tão grave que os gentios, ou o povo que não era o povo de Deus, era conhecido e chamado de incircuncisos. Portanto, a circuncisão era o bojo central de uma marca física que simbolizava a aliança de Deus com o homem. E aquele homem, o homem que recebeu as leis e a instrução, agora negligenciava um ponto central da lei. Como assim? Em outras palavras, nesta demonstração de desobediência, aliás, de obediência ao chamamento, à circuncisão, era a mesma coisa que o homem estar dizendo a Deus: minha família, o meu coração, o meu lar,
são dedicados a ti, guardados a ti, ó Deus de Israel. Aquele era o símbolo da aliança com Deus, entre Deus e o homem. A circuncisão representava isso. Minha casa, minha família, meu lar são dedicados e guardados a ti, ó Deus de Israel. E Moisés simplesmente negligencia esse ponto central da história do povo judeu, deste mandamento. E a evidência da sua negligência com a sua própria família vai se desenrolando. E então Deus o interpela. E aí, Moisés, como é que é isso? Você tem um chamado, você tem um ministério. E o seu ministério aponta para um tempo futuro. O Senhor o deteve. O Senhor o parou no caminho. Você já se sentiu alguma vez parado pelo Senhor? Você está ali na sua jornada, todo bonitão, todo alegre, crendo que as coisas estão indo bem ou conforme o esperado. De repente Deus põe a mão no teu peito. Ei, precisamos tratar de algumas questões que você tem negligenciado. E foi assim com Moisés. No verso 25 mostra que Zípora, a sua esposa, é ela quem toma a faca de pedra. Faca de pedra, me ajuda, hein? Para circuncidar o filho. No intuito, sabe do quê? De preservar a vida do marido, que hesitou em cumprir uma ordenança. Volto a dizer, símbolo central da aliança com Deus. Ou seja, a sua mulher toma a frente diante de um Moisés hesitante no seu papel de governo. Pode aumentar um pouquinho mais o fundo, por gentileza. Zípora se interpõe diante daquela pane mental, diante daquela paralisia, de passividade, de estagnação, e corrige o relapso de Moisés em seu papel de pai, líder e governante, não do povo, mas do lar. Quem está aqui comigo? Nenhuma semelhança com os dias de hoje é mera coincidência. Depois a gente vê ali por inferência uma outra passagem onde Zípora vai para a casa de Miriam, vai para Midian com Jetro e os filhos. Está lá em Êxodo 18:2, depois você apenas anote. O que eu aprendo com essa situação? Que em tempos de transição, sempre que houver necessidade, Deus vai nos parar. Sabe por quê? Porque Ele não pode te levar para um next level sem antes você ajustar todas as coisas nesta estação. Quem está entendendo? Talvez Deus use a censura da sua esposa. Talvez Deus use a censura do seu cônjuge para te alertar que existem algumas gavetas fechadas ainda na sua vida. Talvez Deus esteja querendo limpar ou reorganizar estas gavetas fechadas. Talvez Deus esteja querendo confrontar, numa analogia, em relação a Moisés, a nossa vida hoje nesse aspecto. Ei, filhos, é um tempo de transição, o mundo mudou, o mundo está mudando, há algo que eu estou fazendo, é um tempo de novos começos, é uma nova estação que eu quero abrir para vocês, mas eu preciso tratar das questões que ainda estão negligenciadas nesta estação. O fato é que o Senhor quer tratar conosco, e a nossa oração deveria ser sempre: Senhor, limpa as minhas gavetas fechadas. Senhor, confronte os meus pecados de estimação. Senhor, confronte os meus segredos. Senhor, me ajude a limpar o que está debaixo do tapete. Essa deveria ser a nossa oração. Mas infelizmente, as pessoas superficiais nunca oram assim. Como a pastora Ariane disse a semana passada, nós somos hábeis em colocar uma roupa legal, uma capa legal, ou uma máscara, me perdoe a franqueza, para ir no culto de domingo.
Me perdoe os visitantes se eu estou sendo muito duro, mas essa é uma palavra muito de alinhamento para a nossa casa. E a gente vai ali para o culto de domingo e depois a gente passa o resto da semana como a gente quer, negligenciando aquilo que Deus falou no domingo. Mas um homem de Deus, que teme a Deus, ele diz: Senhor, organize a minha vida. Organize a minha vida. Organize a minha vida. Sabe, irmãos, eu creio que essa é uma mensagem muito importante nesse tempo para mim e para você. Porque se você considerar tudo que Deus tem dito ao longo deste último ano, e você fizer ali uma coxa de retalhos, um patchwork, você vai perceber que tudo é uma preparação para o next level. Tudo é uma preparação para um novo tempo, para algo grandioso que está para ser liberado por Deus. Algo para mim e para você. Algo que Deus está fazendo para o porvir. Isso demanda uma mente renovada, quebra de paradigmas obsoletos, abrir-se para o novo, considerar sempre os desenhos originais de Deus, considerar verdades presentes, parúzia aletheia, entender tudo sobre o filtro do novo pacto. E então a gente vai começar a entender de que maneira Deus quer se movimentar como igreja na terra hoje. E eu penso que hoje Deus está lançando um marco, um memorial, que marca a transição destas duas estações. Assim como a pandemia tem dividido o mundo e a humanidade em duas estações, esta mensagem também marca a mudança no tipo de operação que Deus trará para a igreja neste tempo presente. Você crê nisso? Eu falo isso como um pai geracional, como de forma apostólica. Assim como Deus falou comigo claramente naqueles dias, eu digo isso a vocês: a nossa movimentação como igreja precisa mudar a partir de julho de 2021. Para que nós possamos dar um testemunho perfeito para uma sociedade moribunda que clama, arde em expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Porque são os únicos capazes de revelar quem? O Pai. Expressar o Cristo de dentro para fora, como disse Carol. Está claro isso? Enfim, nós pontuamos a questão da negligência, do sacerdócio, do lar de Moisés. E eu poderia citar aqui um outro tipo de Cristo, porque Moisés é um tipo de Cristo, ele é a alegoria de Cristo. Eu poderia aqui citar um outro tipo de Cristo, que cometeu erros ainda mais graves: Davi. Davi foi um fracasso em seu sacerdócio. Eu intitulei o nome dessa mensagem, se você puder botar aí: Casa Sacerdotal, Famílias Sacerdotais. Amém? Davi foi um fracasso na sua casa, no exercício do seu governo. Aonde? No lar. Isso lhe custou muito, mas muito. Eu não quero falar sobre Davi hoje. Nós vamos aqui nos ater a dois personagens: Moisés e o seu sucessor. Quem sabe? Josué. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 24, dos versos 13 ao 15. Eu vou ler na Almeida Revista e Corrigida. Acharam? Sim? Está escrito assim: Eu vos dei a terra em que não trabalhastes. Eu vou repetir. Eu vos dei a terra que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade. Repita comigo: servi ao Senhor com sinceridade e verdade.
deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, disse Josué. Veja, Josué nos mostra aqui que há um ponto, um marco, um memorial que divide uma trajetória de uma história de vida e uma movimentação dentro da timeline da história daquele povo. Existia um fato que dividia e algo que dividia aquelas duas estações. O que era? O rio, o Eufrates. E Josué mostra que havia uma história que tinha acontecido além do rio, antes do rio. O que aconteceu antes do rio marcou um tempo, mas depois de atravessar o rio é outro tempo, é uma outra estação, era uma transição, era um novo começo que eles estavam vivendo. Olha, naquele tempo os nossos pais faziam isto e aquilo, e haviam as nossas tradições, as nossas festas e as nossas heranças. Havia uma história com circunstâncias e demandas presentes para aquele tempo presente. Mas depois do rio, tudo mudou. Tudo mudou, virou uma estação, virou uma chave. Presta atenção, quero reforçar mais uma vez. Sempre haverão em nossa trajetória, em nossa caminhada, em nossa jornada, alguns momentos onde Deus vai nos parar para mudar a movimentação. Onde Deus vai ajustar a rota, corrigir a rota. E quando muda, quando transiciona de uma estação para outra, aquilo que ele exigia na outra estação, agora passa a não ter mais sentido. Aquilo que ele exigia antes, ele não exige mais. Aquilo que ele passa a exigir agora nesta estação é diferente. Presta atenção nisso que eu vou te falar, e nós vamos construir aqui o nosso raciocínio. Presta atenção nisso, sobretudo quem é da casa. Deus me falou claramente que este período de aproximadamente 3 anos, que compreendeu a vinda da gravidade zero para este prédio, marca a divisão entre 2 estações. Estão compreendendo? Foi um período antes do rio e depois do rio. Nós vivemos um período e uma história antes da vinda para este prédio, e nós viveremos uma outra história após este prédio. Portanto, nós estamos no meio de uma transição que marca a mudança do tipo de movimentação, do tipo de operação que Deus tem para as nossas vidas. Não se trata de uma mudança geográfica, apesar de que estarmos aqui nesse lugar alto, profeticamente tem implicações, mas de verdade, se tem uma coisa que não é igreja, meu irmão, é prédio. Se tem uma coisa que não importa para Deus, é prédio. É tamanho de congregação, é número de cadeiras, é belezura. E eu falo como arquiteto, hein? Agora, deixa eu jogar agora a meu favor, deixa eu puxar a sardinha. A igreja também não precisa ser feia, precisa? Por isso que você está numa igreja bonita. É óbvio que é muito mais do que uma transição geográfica. Se trata de uma mudança de mentalidade. Quem está aqui comigo? Tem a ver com as nossas relações interpessoais. Tem a ver com a nossa relação com as verdades de Deus. Tem a ver com o nosso discernimento de corpo. Tem a ver sob uma nova ótica, um novo nível de responsabilidade que nós temos com Deus e uns para com os outros. Isso tudo, obviamente, vai requerer de nós, daqui para frente, um novo posicionamento e um novo entendimento. Porque, de verdade, a grosso modo, tudo que a igreja,
tudo aquilo que se faz em nome de Deus, a grande maioria daquilo que é feito em nome de Deus não passa de religião. A grande maioria do que tem sido produzido por aí, muitas vezes por aqui também, é algo feito fora dos desenhos de Deus. É algo que pode ter aparência de coisas de Deus, que fazemos para Deus, até com um coração bom, até com um coração puro, mas que não tem nada a ver com o que Deus está pedindo no tempo presente. Quem está entendendo? Vai, um exemplo tosco. Você já imaginou alguém que está construindo uma arca? Uma arca. A arca foi necessária para um tempo presente. Era um desenho profético que apontava para esta arca. Somos eu e você. A arca somos eu e você. O prédio somos eu e você. A casa somos eu e você. Eu não posso construir uma arca. A arca sou eu e você. Eu não posso viver apenas verdades bíblicas. Eu tenho que entender verdades bíblicas, viver nas verdades bíblicas, mas entender as revelações progressivas de o que Deus está falando agora, verdades presentes. Quem está entendendo? Eu preciso, é imperativo, entender quais são as verdades do novo pacto. De que maneira eu edifico a igreja? Para que eu não dê mau testemunho, porque tudo que nós temos feito por aí e por aqui, eu estou sendo muito duro conosco, é obra humana, é religião. Isso deveria nos encher de temor. Adriano, você julga então que foi um erro a vinda para esse lugar? Não. Eu tenho absoluta certeza, e não só eu, que foi Deus quem nos trouxe para cá. Sabe para quê? Para um resgate. E vocês vão entender o que Deus está dizendo. Volto a dizer, não tem a ver com prédio, tem a ver com o que Ele queria produzir nesta geografia, nesta dimensão, não fora, dentro. Tem a ver com aquilo que Ele queria produzir em mim e em você. Tem a ver com aquilo que Deus estava fazendo. E até aqui, domingo, dia 11 de julho de 2021, 7h34, tem nos ajudado o Senhor. Presta atenção, por favor. Moisés e Josué, líder e sucessor, são dois homens representativos, que apontam para dois governos, dois padrões, duas estruturas pensantes, duas culturas, duas maneiras de liderança, duas propostas, duas condutas, duas unções, dois tipos de governo, dois tipos de liderança, com dois tipos de movimentações distintas, em tempos e em geografias distintas. Então eu quero aqui com você distinguir dois modos de operação destes dois governos, destes dois homens. Fica comigo aqui. Nós vamos chamar então aqui de o modo como Moisés atuou, o modo como Moisés operou. Nós vamos dar o nome de modo resgate, ok? Fala para o teu vizinho, Moisés atuou no modo resgate. Isso. E Josué atuou no modo edificação, ok? Moisés no modo resgate e Josué no modo edificação. Dois governos, duas unções, duas mentalidades, em dois tempos, em duas geografias, ok? Guarde isso e vamos seguir. Vamos lá, vamos olhar para esta história deste tempo presente, desta comunidade, onde eu me referi, que estes últimos 3 anos, na vinda para este prédio, marcam essa mudança de estação. Então eu quero me ater um pouco à nossa história, mas que também em analogia e paralelo serve para a história de cada um de nós. Guardadas as devidas proporções, tente construir aí a tua analogia. O fato é que, nestes últimos 3 anos, eu vou falar da minha vida, eu fui amorosamente esmagado.
Talvez você tenha nadado de braçada esses últimos 3 anos. E depois eu quero que você ore por mim, por favor. Mas eu falo por mim, pela minha esposa, eu falo pelos meus pastores amados, que eu amo, meus filhos. Nestes últimos 3 anos, nós fomos moídos. No bom sentido, né? Literalmente, amorosamente. Muitos de nós viemos de contextos difíceis. Havia uma época em que nós tínhamos aqui mais de 10 filhos de pastores. Mais de 10 filhos de pastores. Gente que foi quebrada por aí. E chegou aqui quebrado. E aí Deus terminou de quebrar. Gente que veio moída de todo tipo de contexto. Chegaram quebrados. Foram estigmatizados, sectarizados. Foram abusados. Foram violentados. Seja pela igreja, seja pela sociedade, seja pelas circunstâncias da vida. Pessoas rejeitadas pelos pais. Pessoas que perderam a namorado, que queriam se matar, se suicidar. Casamentos destruídos. Pessoas que nós acolhemos, cuidamos, amamos. Chegaram quebrados. E nós, os poucos que sobreviveram a esta peregrinação de 40 anos no deserto, fazendo outra analogia aqui, sobretudo nós pastores, né, Van, Fábio e Ariane, você pode ter certeza que nós fomos de todas as maneiras que você pode imaginar, esmagados, quebrados, caluniados, enganados, abandonados, traídos, violentados, roubados. Enfim, não faltam palavras para descrever esse doce processo. E é óbvio que eu estou sendo irônico, mas de verdade, é bom, porque é necessário, porque Jesus disse que seria assim, mas Ele disse também assim, que o fim é bom, e o seu nome é Emanuel, Ele sempre está comigo e contigo. Ele não pode ser apenas Deus comigo, nem apenas Deus contigo, Ele é Deus conosco. Emanuel significa Deus conosco. O nome do nosso Deus é Deus conosco. Ele é o quarto homem no meio do fogo. Ele é aquele que nunca, jamais vai te abandonar e nunca nos abandonou. Então, em meio a esse processo, em meio a esta jornada na via dolorosa, Ele tem nos conduzido docemente para este lugar chamado Gólgota, para este lugar chamado Caveira, a fim de que nós possamos voluntariamente neste caminho tomar a nossa cruz, porque a dele Ele fez, Ele tomou. Eu preciso tomar a minha cruz, a cruz de Cristo, a cruz cósmica, sobre um ponto de vista macro, Ele o fez, Ele pagou o preço, que era consequência dos meus delitos, eram os meus pecados, eram as minhas abominações, e Ele tomou a sua cruz. Mas em Mateus Ele diz, vocês querem vir após mim? Tomem então a vossa cruz. Então quando eu voluntariamente eu tomo a minha cruz e eu me coloco na trajetória, eu docemente e amorosamente vou sendo esmagado na via dolorosa, até que eu chegue no Caveira, e naquele lugar de encontro, e a Bíblia diz que aquele lugar era um lugar cosmopolita, ficava fora da cidade, era um lugar de transições, de estradas. Sabe por quê que os marginais, ladrões, bandidos, homicidas e todo tipo terrível de homem era pendurado no madeiro naquele lugar? Porque ali havia uma congruência de estradas para que todos vissem o vitupério e a vergonha de ser crucificado. E é neste lugar onde Cristo foi voluntariamente crucificado que nós podemos nos deparar com ladrões, com homicidas, com césares, com titãs, e todos naquele lugar são absolutamente iguais. Na cruz, todos nós somos igualados,
Seja você um César romano, seja você o CEO da empresa, seja você um catedrático PhD em teologia, seja você o mega superstar do mundo gospel e do status quo gospel, ou seja você um Zé Ruela que nem eu. Todos somos iguais. A cruz nos iguala. E é nesse lugar que a gente pode humildemente olhar para a nossa condição e dizer: Jesus, se for possível, eu gostaria muito de estar contigo hoje, lá no paraíso. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Sabe, talvez não seja essa a mensagem que você veio ouvir aqui hoje, ou que você esperava vir ouvir aqui hoje. Deus tem prazer em amorosamente moer os seus filhos. Meu Deus, se você veio aqui pela primeira vez na igreja, nunca mais volta. Voltando a falar de nós tínhamos uma proeminência na cidade, no Brasil. Claro, guardadas as devidas proporções, nós tínhamos um pseudo-sucesso. Éramos referência em muitos sentidos. Eu era assediado de todas as formas que você pode imaginar. Gente que queria a nossa vinha, gente que queria o modelo, gente que queria um padrão para implementar na sua casa, para implementar na sua church, gente que vinha buscar uma franquia. E você não faz nem ideia de tudo aquilo que a gente, de todas as formas que a gente foi assediado. Gente que queria a minha paternidade, como se um pai se pega na gôndola de um supermercado. Gente que queria a igreja para si. Uau! Gente que queria a igreja para si. Eu era convidado para pregar em todo o Brasil, fora do Brasil, e rodei bastante, muito. Até que há 3 anos atrás, Deus me parou. Pare. Você não vai sair mais da casa. Você vai parar com essa itinerância exacerbada. Eu não sou contra a itinerância que havia por aí, desde que ela não seja exagerada. Mas o fato é que agora, nenhum dos televisivos, nenhum dos bam, ninguém mais está na itinerância. Está todo mundo parado. Sim ou não? Nesses 3 anos Deus disse: não saia mais. Eu neguei dezenas de convites, a ponto de querer até colocar um aviso no nosso site, mas eu achei pouco conveniente. E Deus permitiu que nós fôssemos rodeados de pessoas e amigos, muitos genuínos, sim, muitos genuínos, outros, mas Deus permitiu que a gente experimentasse um pseudo-apogeu, um pseudo-ápice. Para quê? Para que Ele nos fizesse entender aquilo que Ele estava mostrando dentro do corpo de Cristo na terra, dentro da igreja. Em determinado momento Ele me mostrou que tudo aquilo que me rodeava, ainda que eu fizesse com um coração puro e fazia, ainda que eu tivesse paz para com Cristo e tinha, tudo aquilo estava fundamentado em realidades exteriores. E Deus me mostrou que muitas, obviamente não todas, daquelas relações eram interesseiras. Porque tinham como premissa o pragmatismo e não a verdade. Tinham como premissa a retórica e não a atitude. E infelizmente este é um câncer dentro da igreja, ao redor do mundo. Essa falta de discernimento do corpo. Pessoas que te chamam de pai num dia e de bandido no outro. Não tem discernimento de corpo. Eram pessoas entusiastas da casa, entusiastas da religião. Muitas delas extremamente honestas. Pessoas boas, íntegras, de caráter, de bom coração, mas que não tinham o espírito governado por Cristo. Quantas pessoas hoje ao redor do mundo
estão hoje com um coração honesto, fazendo obra de Deus, que não é obra de Deus. Eu não estou aqui me colocando como alguém que está fazendo a obra de Deus, ok? Outros que vinham à casa e não a Cristo, para fazer um bom negócio com Deus. Tem até uma mensagem no YouTube, bem forte, que fala sobre isso. Interessados em estar perto de gente famosa, que daqui fez parte. Interessados em estar perto de gente famosa, para tentar ingressar na música da casa, ou para mostrar o seu último trabalho. Pessoas que queriam mostrar seus ministérios para os famosos. E isso, meu irmão, acontece até hoje. Eu não dou conta de responder no Instagram. Parece que isso aqui é uma gravadora e não uma igreja. É loucura. Muitos vinham por causa das menininhas. Isso aqui em Arujá é raro, né? Só lá. Depois do Trópico de Capricórnio. Outros vinham interessados nos boy magia, certo? Cara, passou uns boy magia por aqui, mas uns cara fera. Rapaz, eu quando era do mundo eu era ligeiro, mas passou uns cara por aqui, pensa nos cara ligeiro. Os cara bom. E a tônica é a mesma. A pessoa vem para a igreja, a pessoa é alinhada, correta, está bem. Mas de repente a gente percebe que ela estava apenas assintomática. Arrumou o boy magia, sumiu, evaporou. E por que evapora? Sabe por quê? Porque não aguenta a onda, não segura a onda. E a casa que ensina um padrão de corte para te guardar é ignorada nestas questões, e aí o cara começa a fornicar e não aguenta ficar na igreja. Aí Deus me disse que eu preciso ir para outra igreja. Claro, lá ninguém te conhece, você pode ficar no escuro. Porque eu não estou aqui como detetive, eu estou aqui para te amar e para falar a verdade para você. Não para fazer média. Sim ou não? Quem está aqui comigo? Vocês estão muito quietos hoje, gente. Essa palavra é uma delícia. Quantos lobistas espirituais e alpinistas se aproximaram para que eles pudessem fazer uma ponte para ter acesso a pessoas e a púlpitos? Talvez eu esteja falando até aqui para pessoas mais antigas da casa que não fazem ideia disso. E aí Deus foi me mostrando da mais dura maneira que as instituições religiosas e os ministros incorporaram ao máximo a máxima de Maquiavel, onde os fins justificam os meios. Ou seja, se o resultado é bom, se o status quo gospel compra e aprova, se o mainstream gospel me avaliza, ok. Esse modus operandi atacou até as mais profundas raízes da igreja do Brasil, onde se dá valor ao quê? A resultados visíveis, independente da sujeira invisível. Uau! E Deus me mostrou que a igreja continua fazendo religião, continua oferecendo fogo estranho, pessoas honestas, pessoas com um coração incrível, mas que continuam vivendo sombras, alegorias, de um velho pacto, de uma velha ordem, com uma mentalidade obsoleta, atrasada, fora dos desenhos de Deus para a igreja do 7º milênio, ignorando por completo uma genética apostólica, se movimentando com uma mentalidade paroquial. Isso foi fruto de instrução dentro da casa, sim ou não? Quem está aqui? Pessoas com um coração incrível, vivendo alegorias, ao invés de viver realidades. Preferem as sombras do que a realidade. Preferem a substância do que a essência. Meu irmão, vou dar um exemplo tosco. É a mesma coisa que você pegar e dormir com a foto da sua esposa, ainda jogar umas gotas de perfume, aquele perfume top dela na foto. Você dorme com a foto e deixa ela no outro quarto. Pã. Como assim? Eu estou dormindo com a figura e não com a essência, com a realidade. Quem está aqui comigo?
Por isso é imperativo, é tudo ou nada. Ou eu entendo a igreja sobre o filtro do novo pacto, ou eu vou fazer religião. E a Bíblia diz que religião mata. E a religião sempre foi a causa de todas as grandes guerras. E por isso que a gente se mata dentro da igreja. Irmão, desculpa você que veio nos visitar, mas a gente é assim mesmo. A igreja perdeu de vista os ensinos de Paulo. O homem que conheceu não Jesus, não o Jesus histórico, mas o Cristo ressuscitado. E se tornou o apóstolo dos gentios. E trouxe lá no concílio de Jerusalém, em Atos 15, uma nova estação, uma nova mentalidade. Isso também foi fruto de estudo em arquitetura eterna. Ele, Paulo, estava dizendo, olha, eu entendo as realidades de uma nova ordem, de um novo pacto. A igreja perdeu de vista os ensinos de Paulo, onde o alerta para nós é para que nós não nos atentemos com as coisas que não se veem. Para de olhar para as coisas que se veem, pelas coisas visíveis. Atentem para as coisas que não se veem, pois estas são eternas. Ao contrário de outros que vivem em função das coisas temporais, porque satisfazem a alma e traz projeção pessoal. Veja, essa não é uma mensagem palatável e gostosa de ouvir, mas também não é uma palavra que você ouve em todo lugar. E eu não me gabo disso. Eu sei que eu fui chamado para falar para dentro. Eu fui chamado para falar para dentro, como um atalaia. Um ministério como um ministério de Ezequiel, para falar para a igreja. E eu digo isso com muito temor. E aí Deus começou a mostrar para mim o lugar em que eu estava. A dimensão em que eu estava. E Ele, em sua infinita misericórdia, agora, hoje, está nos chamando para outra margem do rio. Para virar uma chave, para virar uma estação. Onde já nós não vivemos debaixo de uma velha ordem, debaixo das realidades exteriores, seduzidos por realidades exteriores, fazendo obra de Deus que não é de Deus, mas agora fazendo algo genuíno, simples, puro, dentro de uma arquitetura eterna, considerando os desenhos eternos, simples. Quem está entendendo? Nós tínhamos uma história antes do rio. E às vezes eu vejo as fotos, cara, que sensacional que era. Uau! Uou! Era uma outra estação. Era um outro tempo, com outras demandas, outras unções, outras chaves. Mas agora Ele está nos chamando para uma nova história, para o outro lado do rio. É um novo começo, onde Deus está formatando a igreja agora, e esse é o ponto central dessa mensagem, a partir da família, a partir das nossas casas, a partir de famílias sacerdotais, a partir de casas sacerdotais. Porque eu cansei de ver ministros que tinham uma aparência ilibada, bonitão. Como é que a vovó falava? Por fora bela viola, por dentro pombolorento. Sepulcro caiado. Pessoas com uma ortodoxia, mestres, mas com uma vida desaprovada no lar. Estou falando de Moisés. Deus o procurou para matá-lo porque ele negligenciou uma questão central, a ponto de Zípora, a sua mulher, tomar a frente no governo dele, por causa da sua passividade, da sua estagnação mental, para que ele não fosse morto. Deus está formatando uma nova igreja na terra, a partir de lares e famílias alinhadas, casamentos alinhados, filhos alinhados, pais alinhados. Obrigado, pastora Vanessa. Então, voltando para Josué, ele conclui demarcando aquela estação no verso 15, Almeida Revista e Corrigido, está escrito assim no verso 15 de 24: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolha então a quem servais. Talvez Deus esteja falando assim para nós hoje, ou para alguns aqui:
Escolha então a quem sirvais. De que maneira você quer servir? Escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam depois do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, este é o padrão para esta estação. Este é o padrão para este tempo presente. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta é a igreja que vai pisar a cabeça da serpente. A igreja alinhada que nasce de dentro dos lares para fora. Josué estava dizendo assim, olha, eu não quero nem saber, não me interessa de que jeito vocês viveram até então, até agora. Eu estou aqui, ok? Apenas contextualizando. Não me interessa que tipo de modelo de liderança vocês tiveram. Não me interessa de que forma vocês querem servir a Deus e quem é o Deus de vocês. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas quem era Josué? Eu estou falando de Josué como Josué fosse, é um protagonista ali do momento. Josué era o sucessor de um tipo de Cristo e também um tipo de Cristo. Só isso. Josué era um homem de guerra, um homem notável, brilhante, um estrategista, com formação bélica, um homem que era brilhante nas suas estratégias nas guerras. Ele discernia o terreno, ele colocava os seus inimigos em terrenos onde os cavalos e os carros de guerra não conseguiam andar, ele levava os caras para a montanha para lutar. Ele ganhou todas as lutas. E detalhe, ele era implacável e inflexível com o inimigo. Nesse tempo, Deus está levantando uma geração Josué, com um tipo de liderança implacável com o pecado, implacável com o inimigo. Sabe o que Josué fazia? Ou ele matava o inimigo, ou ele mandava matar. Ai meu Deus, Jesus, pensei que Jesus era tão bonzinho, pensei que Deus era uma coisa legal. Deus é bom, mas Ele é justo. E aqui fica nítida a distinção de mentalidades, de conduta, de postura, antes do rio e depois do rio. Ele era um sucessor de Moisés, um tipo de Cristo. Era um novo tempo, com novas demandas. Precisavam de novas unções. E todos aqueles que andaram debaixo da liderança de Moisés, só 2 avançaram. Quem? O próprio e Calebe. O resto morreu no deserto. Eu não quero saber o que Deus fez, eu quero saber o que Deus está fazendo agora. Eu quero aprender com os erros, aprender com o passado, mas eu prossigo para o alvo. Eu estava indo para o inferno a passos galopantes. Agora eu estou cego para todas as coisas e só enxergo o futuro. A minha vida é de Cristo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou até o fim, eu cumprirei o meu chamado e você também cumprirá o teu chamado. Aleluia. Ele era um combatente feroz. E ele tinha uma mentalidade, uma cultura, um governo e uma liderança que começava onde? Na sua casa. Na sua casa, onde ninguém via. Ele não vivia de exterioridades como Naamã. Ele não vivia de exterioridades. Ele era um militar, ele era o líder do momento. Mas ele não precisava de likes, nem de views, nem de aprovação. Porque ele tinha uma identidade. Ao contrário de um Moisés, algumas vezes hesitante, inseguro, teimoso, desobediente. Ai, pastor, como assim está falando isso do Moisésinho? Nosso Moisés. Vai ler a Bíblia. Por que ele não entrou na terra prometida? Porque ele desobedeceu, ele bateu, ele feriu a rocha. E a rocha era Cristo. Teimoso, hesitante, como no próprio contexto ali que a gente leu, que nunca ninguém fala. Ninguém lê esse, nunca vi ninguém pregar sobre esse texto. E aí então a gente vê Josué, um líder servo, porque ele serviu Moisés até o fim, humildemente,
Um homem que não vivia de exterioridades e de luzes da ribalta. Um líder poderoso. Totalmente diferente de Moisés. Um líder implacável com a desobediência. Um líder servo e humilde, que foi até o fim, serviu Moisés até o fim. O que Deus está nos falando hoje é que Ele está traçando um paralelo com aquilo que Ele disse a Moisés, e está falando isso à igreja do Senhor. Eu estou transicionando, o mundo mudou, eu estou mudando todas as coisas, estou ressignificando todas as coisas, eu vou mudar a movimentação da minha igreja na terra. Preparem-se, preparem-se, renovem a mente, tirem os véus. Olhem para aquilo que eu estou fazendo de dentro para fora. Olhem todas as coisas, leiam todas as coisas a partir de uma perspectiva correta do novo pacto, porque vocês têm um sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, não segundo uma linhagem arônica, não segundo consanguinidade, não segundo tradições, mas segundo um sacerdócio eterno, sem fim. E agora o Cristo vivo habita em mim e em você, e esse sacerdócio está em ação na terra agora. Agora, pode aplaudir, agora mesmo. Em você. É um novo tempo. Um novo tempo. Novos começos. Um novo tempo. É um paralelo que Deus está fazendo aqui para nós. E Deus está dizendo assim para nós, que hoje não cabe mais uma liderança onde o homem vai e deixa a família para trás. Não cabe. Uma vez eu falei para um bacana, um gigante da igreja brasileira. Ele vai saber, se ele assistir. Acho que ele não vai assistir. Mas não vou citar o nome dele, tudo bem. Estava levando ele para o aeroporto. E Deus me tomou assim naquelas coisas meio proféticas que de vez em quando eu tenho. E eu disse assim para ele: você vai ser um gigante na nação. Mas Deus te diz: não ande sem a sua esposa. Aí por aí você já vai pensando algumas coisas, senão é muita goela. Nesta estação não cabe uma liderança ambígua, hesitante. Não, uma liderança segundo o modelo de Josué, contundente, firme, implacável com o inimigo, implacável com a desobediência, implacável com as coisas que estão contra a agenda de Deus. Quem está me entendendo? E onde começa o governo deste homem? Em casa. Olha aí. Em casa. Depois do rio, muda essa operação. E Deus está falando comigo e com você em julho de 2021. Filhinhos. Até aqui Deus usou o modo resgate. Até aqui, julho de 2021, Deus usou o modo resgate. Mas agora nós estamos transicionando para o modo edificação. Ok? E por que agora mudou? Porque, pergunta para ele. Ele nos resgatou de uma vida estereotipada, de uma vida rasa, de uma vida de exterioridades, de uma vida fútil. Ele nos resgatou da altivez e da soberba de vivermos como se fôssemos melhores do que os outros, debaixo de uma intelectualidade gospel, ortodoxia sem vida. Ele nos resgatou de uma vida fundamentada numa velha ordem, de um velho sistema, de uma velha casa. E eu quero dizer algo para você. Essa é uma pegadinha. Essa mensagem, ela vai acontecer em 2 ou 3 mensagens, amém? Eu não sei se vai virar uma série de 3. Série de 3 é boa, né? Ou se serão 2 mensagens. Mas eu quero aqui me ater a estes exemplos de Moisés e Josué. Mas semana que vem, fala para o teu irmão, domingo que vem, nós vamos falar de outros 2 sujeitos sensacionais, que vão nos mostrar também
um sistema que atua dentro da igreja e na sociedade, chamado Sistema Jezabel. E esta casa sacerdotal é o corpo apostólico de Cristo na terra, capaz de confrontar a casa de Acabe. Fala para o teu irmão, nos próximos capítulos você vai entender. Deus está nos resgatando de uma vida comum, ordinária, rasa, de uma vida Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Cara, não! Nós somos homens de guerra, homens de governo. Nós já morremos para as nossas vidas. E se você não morreu, venha para a Via Dolorosa, porque Ele vai te esmagar docemente. Vem para a gravidade zero. Vem para a gravidade zero, que você vai ser moidinho. E eu louvo a Deus, porque neste tempo de resgate, Ele também tem resgatado velhos paradigmas perdidos. Por exemplo, quanto à paternidade. A paternidade espiritual é um assunto combatido, é um assunto mal interpretado. Eu estou aqui com a minha irmã querida, Kátia, que vem do Verbo Vivo. Um beijo para o apóstolo João, que me ensinou o que é paternidade, foi meu pai espiritual, durante muitos anos. Eu fiquei nessa casa há 21 anos. Quero te honrar muito, viu? Seja muito bem-vindo. Essa é a casa do pai. Foi lá que eu aprendi o que é paternidade, mas esse é um assunto tão combatido. E o maldito Saci Pererê, para quem não conhece é o diabo, é o Didi. Ele faz de tudo para fomentar essa ideia da orfandade. Para quê? Para que nós não consigamos olhar para o Pai Celestial como o nosso pai biológico foi. Talvez, e a grande maioria de nós, não teve um pai biológico bom. Eu falei isso outro dia. É uma porcentagem absurda das pessoas que não têm os seus nomes, os nomes dos pais, nas suas certidões. A orfandade tem sido uma das maiores ferramentas dessa agenda anticristo. Para quê? Para quebrar a família. Para quebrar a família. Quem está entendendo? Por quê? Porque assim como é crucial e vital uma paternidade sadia a partir dos lares, e só assim nós edificaremos igrejas saudáveis, é por isso que ele combate. E Deus é pai, meu irmão, não adianta. Deus é pai e a sua casa é uma casa paterna. Amém? Enfim. Bom, guarde tudo isso que eu tenho dito, mas eu quero fechar esse assunto paternidade. Guarde isso. Quem não se esforçar para entender este paradigma, esta verdade, que faz parte do desenho da igreja dos últimos dias, inclusive para dos mormons também. Sim, tem gente salva lá. Você não crê? Eu creio que tem uns malucos aí salvos. A gente não sabe se a gente está salvo. Você sabe, irmão? Você sabe, irmão? Tem uns irmãos que coçaram a cabeça aqui, ó. Até perdi o que eu ia falar. Mas enfim, se nós não considerarmos este assunto como uma verdade, como um pilar das nossas vidas e da edificação desta igreja, nós estaremos desabilitados para a próxima estação. Tem ministro que faz assim para ficar mais impactante e põe a mão assim, ó. Nós estaremos desabilitados para a próxima estação. Agora você não esquece mais. Aprendeu essa, filha? Aprendeu, Betão? Quem mais que prega aqui? Carol, você vai pregar domingo que vem, viu? Quem desconsiderar esta realidade, esta verdade, estará desabilitado para a próxima estação. Não falo apenas desta casa, mas eu falo de toda a igreja universal, inclusive a universal, a dos mormons. E eu te digo em amor, se você tem dificuldade com esse assunto, eu estou aqui como um pai para servi-lo e para te ajudar a não apenas entender, mas para viver
esta verdade libertadora. Porque eu vou dizer uma coisa para você, como eu citei o apóstolo João. Hoje eu tenho um pai espiritual que me ama, que me cuida e que tem me impulsionado para o meu destino, tem me empoderado em amor, para que eu viva o meu destino e para que eu reine em vida. Quem está entendendo? Porque a coisa é muito simples. Todo pai saudável quer que o filho vá mais longe, vá mais alto. Qual é a preocupação? Todo pai saudável não está nem um pouco preocupado se alguém vai chamá-lo de pai. Pelo contrário, o que ele quer ver é atitude. Aliás, quando alguém fica me chamando muito de pai, me dá uns tremelique, rapaz, porque todos aqueles que me chamaram de pai, misericórdia. Não faça isso, irmão. Não faça isso. É o pai que entesoura para os filhos, é o pai que granjeia para os filhos, é o pai que trabalha para os filhos. Eu deixo isso claro para vocês, que eu trabalho para vocês, para que vocês possam ir mais alto, mais longe. Assim é como minhas filhas naturais, biológicas. Bom, enfim, vamos lá. Já fechando essa parte do raciocínio, que vai se mostrar maior depois, ok? E vai encontrar plenitude e clareza no domingo que vem. Mas os dois textos que a gente leu mostram dois modos de operação. Ficou claro isso para vocês, ok? Dois homens, dois modelos, dois governos, duas condutas, dois sistemas pensantes, duas culturas, duas formas de governar, de liderar, em duas geografias. Moisés no deserto e Josué em Canaã. Moisés no modo resgate, Josué no modo edificação. Está claro isso? Então vamos lá. Josué, que simboliza esse modo edificação, agora se torna uma bandeira para nós e referência para toda uma geração, mas para nós hoje. Sabe qual que era o nome original de Josué? Oséias, que significa salvação. Isso está descrito em Números 13, 8 e 14, 6. Não precisa colocar. Números 13, 8 e 14, 6. Anote aí. Depois você lê em casa. E foi Moisés que, segundo a tradição semítica hebreia, mudou o seu nome, conforme a prática cultural, para ratificar a sua identidade, ratificar a mudança de posição, a mudança de tempo, de estação, e liberar o seu destino segundo uma nova realidade. Quem está aqui? E aí ele muda o nome de Oséias, sabe para qual? Yehoshua, ou Yeshua. Ah, você está de brincadeira, que falta de criatividade. Podia chamar outra. Yeshua. Como é que é o nome de Jesus? Misericórdia, Jesus, Maria, José. Depois vocês editam aqui. Yeshua. Yeshua. Já disse, Josué era um tipo de Cristo, era alguém que tinha as características de uma liderança, que tipificava Cristo. Olha o nome do camarada. Yeshua, que significa Yahvé salva. Sensacional. Esse cara. Uau. Fala assim pro teu irmão, uau. Esse cara tem que ser o teu herói, meu irmão. Esse cara é sensacional, vai estudar a vida dele, ele é incrível. Que mutantes, nada, rapaz, para com isso. Enfim. E ele era o quê? Inflexível com os inimigos, com a inobservância da lei, com a obediência. Ele era um homem de visão avançada, como eu disse. E ele era inflexível com as questões das mesclas, que é uma questão importante para nós, quando se fala de transição, de uma velha mentalidade, segundo uma ordem velha, segundo o velho pacto, para o novo pacto. Mescla, hibridismo. Por isso que tem muita gente, pastor, gente de status e de pedigree, ensinando, dando aula, dando curso, preso numa velha camisa de força, segurando Adão, porque não nasceu de novo, porque ainda estão manifestando uma velha natureza. Misericórdia, hein? Vocês me amam ainda? Então Deus está dizendo assim, olha, até ontem eu operei no modo resgate, ok?
Gravidade zero. Até ontem, eu operei no modo resgate. Agora eu quero levá-los para o outro lado do rio. E Deus tolerava algumas coisas antes do rio. Ele tinha algumas concessões. Por quê? Porque o modo de operar era o resgate. Mas neste tempo, tudo muda, ok? Eu quero te dar um exemplo, que é o exemplo que o próprio Cristiano deu. Vamos lá, vem comigo aqui. Imagine o seu filho. B, a Valentina, a Marina, a Vicky, você que tem filho. Imagine o seu filho, você vai passar um final de semana maravilhoso numa praia top, mas que tem ondas fortes. E aí você está ali curtindo, e de repente você descuida. Você está lá fazendo o teu castelinho, e de repente você descuida. E o teu filho está lá no fundo, depois da arrebentação, assim ó. Vou morrer, estou morrendo, já morri. E você desespera. Uau! Você fala, meu Deus, e agora? E agora? Aí você, muito esperto, você que não sabe nadar, misericórdia, você atravessa a faixa de areia, atravessa a pista, e a primeira, graças a Deus, Deus enviou, tem ali uma loja de equipamentos náuticos, você vai, arrebenta a vitrine, pega um caiaque sensacional, corre que nem um louco maratonista, Iron Man, vai, põe na água e salva o teu filho. Sensacional. No dia seguinte, as manchetes no jornal. Duzão, um pai herói, salva o filho de um trágico quase afogamento. Herói, louros, festa. Sensacional. Amém? Aí, vamos lá, agora numa outra cena, ok? Uma outra cena. Está lá os nossos filhos, e os nossos filhos estão aqui só para ilustrar a história. Amém? E aí um dos nossos filhos diz assim, pai, eu sou fissurado para passear de caiaque. Passei lá na rua, vi um caiaque sensacional na vitrine. Eu gostaria tanto de passear de caiaque. Aí o pai atravessa a faixa de areia, atravessa a pista, pega um paralelepípedo, pá, arrebenta a vitrine, pega aquele caiacão sensacional, põe o filho em cima e sai para dar um rolê. Qual a manchete no dia seguinte? Pai ignorante, sem noção, burro sem noção, rouba um caiaque para dar um rolê aleatório com o seu filho e é preso. Você percebeu? É a mesma situação. Um pai foi herói porque ele operava no modo resgate. O outro foi bandido porque ele operava no modo edificação. Fala assim pro teu irmão. Entendeu? Fala assim para ele, entendeu? Fala, irmão. Duas situações idênticas. Absolutamente idênticas. Um operava no modo resgate, o outro no modo edificação. Um era bandido, o outro foi herói. Pô, mas ambos roubaram o caiaque. Ambos arrebentaram a vitrine. Até aqui, meu irmão, minha irmã, Deus operou no modo resgate. E Ele te resgatou de um mundo e de uma dimensão onde havia uma sensualidade gospel que te cegava, que te roubava. Eu sei que a Vanessa está entendendo bem o que eu estou falando. Foi um tempo para nos resgatar da nossa meninice. Foi um tempo para nos resgatar, de repente, da nossa soberba. Foi um tempo de Deus nos resgatar de interesses escusos e de pessoas que tinham interesses escusos. Pessoas que se aproximaram de você para te vampirizar e para obter aquilo que você tem. Talvez você tenha chegado hoje nessa igreja para Deus mudar a sua estação, mudar a sua história e entender que tudo que você passou não foi em vão. Nenhuma lágrima que você derramou foi em vão. Nenhum dia da tua história foi um dia perdido. Nada na tua história foi um dia perdido.
ninguém que te enganou, ninguém que te lesou, ninguém que te maltratou, nada vai ser perdido nas mãos daquele que é o eterno e que tem um propósito e um plano eterno para realizar na sua vida. Nada foi perdido, nenhuma lágrima foi perdida, nenhuma noite de insônia vai ser desprezada pelo teu Pai. Nenhuma. Foi um tempo específico para o nosso Pai nos resgatar. Foi um tempo específico para o meu Pai me resgatar. Foi um tempo específico, de repente, para nós sermos resgatados de histórias familiares terríveis. Porque Deus está te trazendo hoje para um novo contexto, para você ser feliz a partir de agora. Quem pode receber isso? E aquele tempo foi um tempo de ser moldado, de ser esmagado, sim. Um tempo onde a gente sofreu, doeu. Casamentos que foram arrebentados, destruídos. Filhos que sumiram, que desertaram. Doeu. Mas nada será em vão nas mãos do Eterno. Tudo que você passou, tudo vai ser usado para Ele realizar uma obra poderosa na sua vida. Foi um tempo de ser trabalhado por Ele. Foi um tempo de Jesus nos resgatar de uma movimentação equivocada. Um tempo onde um Pai Celestial nos resgatou de um sistema que se chama Casa de Acabe. Nós não vamos falar sobre isso hoje, já disse. Deus nos resgatou de um sistema que nos maltratou, que nos quebrou, que nos machucou. E quantas vezes nós não olhamos uns para os outros, medindo a partir das feridas que nós fomos feridos? Quantas vezes você não me julgou, tendo como balizador o mal que os outros causaram para você e não eu? E isso aconteceu com os pastores também. E aconteceu com você também. Quantas vezes eu fui medido como pai a partir das feridas e de marcas negativas que outros líderes causaram em você? E eu tive que aprender a ser julgado, caluniado, massacrado, esmagado e ter prazer quando isso acontece. Eu tive que aprender a ter resiliência, paciência com quem me traía, com quem me abandonava, porque se trata de uma casa paterna, ninguém está aqui dentro para funcionar uma roda gigante de um sistema. Esta é uma casa paterna. Então quando um pastor diz assim, puxa, me dói, é porque de fato dói, porque todos são filhos. Não são números, não são estatísticas, não são ovelhas, são filhos. E eu tive que aprender a entender que você foi machucado, que você foi arrebentado, que você foi usurpado, que você foi defraudado e não te pagar na mesma moeda. Deus me resgatou desse lugar. Quem está entendendo? E eu tive que entender que tudo isso, muitas vezes, que a igreja fazia comigo, ou que fazia com você, a gente tem que entender que muitas vezes isso é apenas um mecanismo de defesa, porque eles foram machucados. E aqueles que não entenderam este processo, essa via dolorosa, que na verdade era um resgate, para mudar a nossa mentalidade, para mudar a nossa movimentação, para nos levar para um tempo melhor. Esses que não entenderam, abortaram um processo do deserto. E sempre que a gente aborta o processo do deserto, o inimigo vem para oferecer os pináculos do templo. Sempre que a gente é tentado no deserto, e a gente é tentado no deserto, Satanás aparece para te elevar nos pináculos do templo, para te dizer assim, é muito deserto, eu tenho um lugar melhor para você. Eu tenho um lugar melhor para você. Na verdade, eu tenho um reino. Na verdade não, eu tenho todos os reinos. Escolha. Pare de sofrer. Você já ouviu esse termo? Pare de sofrer. Sabe? A partir de hoje nós vamos entrar numa nova temporada.
a temporada de edificação. Por favor, marque na sua agenda o dia de hoje, porque Deus vai virar a mesa a teu favor. E eu digo isso profeticamente. Sabe o que foram aqueles 40 anos no deserto de Moisés? Cuidado de Deus. Deus leva Moisés para o deserto para guardar Moisés. Deus leva Moisés para o deserto para embalar Moisés, para isolá-lo das exterioridades. Deus isolou Moisés, guardou e escondeu Moisés para resgatar ele do palácio, do lugar das seduções, do lugar que representa o mundo e as suas seduções. Deus resgatou ele da sua própria violência, do ativismo. Foram 40 anos onde Moisés foi desconstruído na sua força, na sua pujança, na sua fama e status de príncipe, de quem habitava o palácio de Faraó, de quem tem o pedigree, o sangue azul e o status de filho do Faraó. E aí então Deus arranca esse status, essa posição sacerdotal é esmagada por amor. E Moisés então é desconstruído nessa mentalidade, porque na verdade ele não tinha linhagem real, ele não tinha pedigree, ele não tinha status sacerdotal. Ele tinha sim uma linhagem de sangue. Hebreu, escravo. E agora aquele ontem príncipe, civil, sem status, sem título, perseguido político, porque de príncipe no dia seguinte era um assassino perseguido. E agora sem título, sem status, ele agora se viu sem linhagem. Um escravo que cooperou para escravizar todo o seu próprio povo. Pensa no bug mental desse homem, vai, me ajude. Outro filme, outra lição de casa para você assistir, assista lá o desenho Príncipe do Egito. Aquilo não é um desenho, aquilo é uma obra de Deus. Quem já assistiu o Príncipe do Egito, um desenho animado? Meu irmão, faça isso, assista com seus filhos, comece um trabalho na sua casa sacerdotal, amém? Aquele homem foi desconstruído brutalmente no selfie, no eu. Uma desconstrução violentíssima sobre todos os aspectos. Um dia príncipe, no outro assassino, violento, perseguido. Você consegue imaginar isso? Em analogia é o que Deus está fazendo comigo e com você hoje, nos desconstruindo em amor. E é o que Ele está fazendo ao redor do mundo agora mesmo. Para Moisés, para a Ariane, para o Adriano, para a Van, para a Kátia, para a Carol, para você, meu irmão. Para aqueles que entenderam este processo. Sabe o que Deus faz? Ele nos resgata para nos tornar resgatadores. Ele nos liberta para nos tornar libertadores. Por isso que muitos abordam o processo do deserto, porque na verdade ninguém quer um lugar desconfortável. Ninguém quer ir numa igreja que fala coisas desconfortáveis. Ninguém quer uns pastores que falam a real. A gente quer um lugar para procurar um entretenimento. Então o inimigo continua nos levando para os pináculos do templo. Um lugar onde você não precise ser confrontado. Num lugar onde as suas gavetas podem continuar fechadas. Mas sempre haverá na nossa trajetória alguns encontros que Deus promove. Ontem era literal, um encontro mortal. Hoje não, hoje é um encontro circunstancial, onde Ele cobra, sim, uma morte do eu, do self. Para Ele separar uma velha natureza de uma nova natureza. Porque nós estávamos assentados antes, onde? Nas trevas. E agora Ele nos transporta do reino das trevas para o reino do Seu maravilhoso Filho. E nos coloca assentados nas regiões celestiais para governar em vida. Você
consegue se alegrar com isso, irmão? Sabe, ninguém quer um deserto, mas eu tenho, e o diabo fica oferecendo um reino para você, um lugar confortável, uma igrejinha para você curtir, para você visitar. Esse é o filme que passa todo dia lá na Gospelflix. Não. Igreja é um negócio light, não é. Igreja é um lugar, meu irmão, onde você vai aprender sobre aquele que vive para sempre, e é um confronto diário com você mesmo. Hoje eu vou mais light, que senão eles nunca mais voltam para cá. Eu ia falar umas coisas, mas ia machucar muito. Eu estou bonzinho hoje. A gente tem que entender que não há paraíso sem Gólgota. E eu tenho uma notícia muito boa para te dar. Se você chegou até aqui, você é um remanescente fiel. E talvez você esteja nessa estação pensando: ah, mas Deus me parou. Sim, Deus te parou para te resgatar. Ele parou para te resgatar. Ele parou para nos tornar resgatadores. E aí a gente vê ainda um pouco mais sobre a vida de Moisés. E depois que ele passa pelo processo do deserto, ele se encontra com a sarça. E ele tem um encontro com a presença de Deus. Após o deserto é que ele está apto para o ponto de transição. No ponto em que ele chega diante da sarça, é ali que ele recebe o envio apostólico. Sabe o que significa envio? Apóstolos. Apóstolo. E é na sarça que ele recebe um envio apostólico. Depois do deserto, depois do processo, depois de ser moído, depois de ser desconstruído, depois de ser confrontado, depois de abrir todas as gavetinhas. Quem está feliz? Deus está dizendo para Moisés e para nós hoje: eu te transiciono para um novo tempo. Até hoje você tinha uma unção pastoral para cuidar das ovelhas de Jetro, o seu sogro. Hoje eu te dou e te envio com uma unção apostólica para você libertar uma nação. É uma transição absurda, absoluta. Olha, Moisés, até ontem você tinha uma unção de governo. Você governava ali uma galerinha tal, e ali umas ovelhinhas. Aquela unção pastoral servia para essa estação. Mas agora, eu te comissiono, eu te envio como um apóstolo para libertar uma nação. Não dá para você andar debaixo de uma unção de pastor. E eu não estou desmerecendo aqui o tempo em que nós andávamos no modo resgate. O modo resgate tem que cumprir o seu papel para entrarmos no next level. Deu para entender? Deus não está falando aqui deste velho tempo como se fosse algo que não produziu nada. Não, o intuito é produzir, para que cheguemos aqui. Faz sentido? Vamos ficar de pé. Aleluia. Pode subir aqui, Ivan, para me ajudar? Presta atenção, amado irmão e irmã, você que é a igreja do Senhor, você que é jovem, assim como eu, e você que é mais jovem que eu então, você é um privilegiado de estar aqui, de estar na casa de Deus, de estar ouvindo uma mensagem verdadeira, genuína, que te prepara para um tempo de insanidade global, de loucura global, onde só prevalecerão um remanescente fiel, homens íntegros, homens de caráter, homens conformados a Cristo, homens que expressem e manifestem uma nova natureza, homens que sejam de fato capazes de manifestar Cristo, expressar uma realidade de dentro para fora que não tem outra. Ou a gente expressa Cristo ou é Adão. Ou a gente nasce de novo, ou irmão, pelo amor de Deus, nem vem para a igreja. Esse é um lugar perigoso para você estar. Eu tenho falado sobre isso. Ou você nasce de novo, ou você estabelece um pacto de amor com Deus e se permite ser processado no deserto amorosamente. Ou então, irmão, a igreja é um lugar perigoso. Quem está feliz? Deus está dizendo para você e para mim: até hoje
você operou debaixo do modo resgate. Eu permiti coisas, eu tolerei coisas que agora, a partir de agora, eu não posso mais tolerar. Porque agora eu vou colocar vocês num next level, onde vocês operarão no modo edificação. Vocês edificarão homens e elevarão a estatura deles, a estatura plena de Cristo. Porque a igreja não é um prédio, a igreja somos eu e você. E para isso, nós precisamos respeitar com exatidão o desenho original. Por isso, devemos considerar as características de quem? De Moisés? Não, de Josué. Onde tudo acontece a partir de um lar sacerdotal, uma família sacerdotal. Eu quero declarar que a tua casa não é a casa de Eli. A tua casa não é a casa de Eli. A tua casa é uma casa sacerdotal. A tua família é uma família sacerdotal. E vocês vão experimentar e expressar a glória de Deus na terra. Porque Deus diz que o fim é bom. O fim é bom. E toda a terra encherá da sua glória. O fim é bom, meu irmão. O processo tem doído, é doloroso, é terrível. Eu sei. Mas Deus diz para você, fique firme, porque o fim é bom. E a terra inteira se encherá da sua glória. A terra inteira se encherá da sua glória. A sua casa se encherá da glória do Senhor. When they get sounds